On the first part of the journey, I was looking. Vamos aqui a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC, iniciando aqui o escalonamento de um sistema. Então, senhores, dado aqui um sistema linear, onde em cada equação existe pelo menos um coeficiente não nulo, diremos que S, o sistema, está na forma escalonada se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. Ou seja, senhores, vamos aqui a exemplos de sistemas escalonados. Então, esse nosso sistema S1 está escalonado, porque você verifica, ó, que o número de variáveis vão, digamos, sumindo de cima para baixo. Ou seja, o número de coeficientes nulo aqui passa a ser 0, x. Aqui nós temos na terceira equação 0x e 0y nulo. Então fica bem prático você resolver um sistema com as equações escalonadas. Da mesma maneira que nós temos um sistema escalonado, senhores, ou seja, o número de variáveis nulas, coeficientes nulos, aumentam de cima para baixo. Então, senhores, é o que nós vamos ter uma ideia nesse vídeo sobre como temos o tipo de escalonamento que nós temos a fazer. No caso inicial, a resolução de sistema na forma escalonada, nós temos dois tipos a considerar. O primeiro tipo é quando o sistema possui o número de equações igual ao número de incógnitas. Nesse caso, o sistema terá essa forma, ou seja, se o número de equações é o mesmo número de variáveis, a sua matriz completa, a sua matriz incompleta, possui, gente, esse aspecto, ou seja, abaixo da sua diagonal principal é toda zerada, ou seja, todos os seus elementos são nulos. Bem, senhores, vamos ver aqui como você resolve um sistema na forma escalonada. Um sistema aqui, no caso que nós verificamos, ele possui 4 variáveis e 4 equações, é um sistema normal. Bom, senhores, então, nós como resolvemos o sistema escalonado? Então, você começa de baixo para cima, ou seja, iniciando aqui com a equação 4. Então, se nós temos que 2t é 6, dá para você isolar o t, e aqui ficamos com t valendo 3. Para você matar a próxima variável, você vai à terceira equação e usa o valor do t, que é 3, nessa equação, ou seja, ficamos com 5z, mais 7 vezes 3 é 21, igual a 21. Então, senhores, aqui ficamos com 5z igual a 0 e o z, por sua vez, é 0. Para chegarmos ao y, vamos à segunda equação e usar o valor do z, que é 0, e o valor do t, que é 3. Então, gente, assim sendo feito, ficamos a depender, com essas substituições ou valores numéricos, ficamos com o nosso y valendo menos 2. E aí, senhores, finalmente vamos a x. Usamos a nossa primeira equação. E nessa equação você vai usar o quê? Os valores de y menos 2, z0 e t3. E assim sendo feito, senhores, não tem problema. Chegamos tranquilamente a uma condição de cálculo de x na equaçãozinha. E nesse caso, x é 1. Podemos então citar, senhores, que esse sistema acima possui como solução a quadra coordenadas valores 1, menos 2, 0 e 3, que são justamente os valores de x, y, z e t. Bem, senhores, o segundo tipo de sistema escalonado é quando o número de equações é menor do que o número de incógnitas. Nesse caso, o sistema será desse tipo, ou seja, número de equações menor do que o número de variáveis ou de incógnito do sistema. Para você resolver tal sistema, podemos tomar as incógnitas que não aparecem no começo de nenhuma das equações, que são denominadas de variáveis livres, e transportá-las ou transpô-las para o segundo membro. O novo sistema assim obtido pode ser visto como sendo um sistema contendo apenas as incógnitas do primeiro membro dessa equação. Com esse procedimento de atribuir a seguir valores de incógnita ao segundo membro,
pode se estender indefinidamente. Segue-se que podemos extrair do sistema original um número infinito de soluções. Um tal sistema é dito possível e indeterminado. Chama-se o grau da indeterminação o número de variáveis livres do sistema, isto é, para você determinar o grau de determinação, você toma o número de variáveis e diminui do número de equações. Bem, senhores, vamos aqui a um pequeno exemplo a respeito. Se temos aqui esse sistema aqui com 2 equações e 3 variáveis, ou seja, um sistema 2×3. Chegamos então para começar, checando a variável livre. A única variável livre é a z, é a que não começa ou não aparece no começo de nenhuma das equações do sistema. O que devemos fazer para início? Vamos transportar z a segundo membro. Então, senhores, o sistema passa a ficar desse tipo, ok? Tanto na primeira como na segunda equação, você transporta o z para a segunda equação, para o segundo membro das equações. Bem, gente, fazendo isso, se denomina, por exemplo, o z de alfa, onde alfa é um número real qualquer. Nós temos então um sistema com esse aspecto na dependência do alfa, ou seja, quando substituímos aí o z por alfa. Bem, senhores, quando fazemos isso, o nosso sistema está ou recai no primeiro tipo, ou seja, passa a ser um sistema determinado. E aí, senhores, para concluirmos o sistema, nós vamos fazer uma das maneiras, que você podia usar até o método de adição, mas aqui vamos substituir a segunda dependência, ou seja, a segunda equação na primeira, ou seja, substituindo o valor do y, que é 2 mais alfa, na primeira equação, ó, como vamos ficar, x menos 2 alfa, menos 2 menos alfa igual a 4 menos alfa. E aí, senhores, tirando-se ou determinando-se ou isolando-se o x, ficamos com x a valer 6. Pronto. Aqui então, senhores, podemos dizer que o nosso sistema possui como a terna solução, na dependência do alfa, que é a variável livre, que é a z, é 6, 2 mais alfa, alfa, para qualquer valor que você atribua a alfa. Algumas soluções que você pode usar para determinar esse sistema em ternas é atribuindo valores à variável livre. Ou seja, se o alfa for 1, ficamos com 1, 2 mais 1, 3 e o 6. Se o alfa for atribuído o valor menos 7, ficamos com menos 7, 2 menos 7 é o menos 5 e 6 e assim por diante, gente. Então, possui infinitas soluções. Um outro exemplo, se nós temos aqui o sistema x mais y menos z menos t igual a 0, 3z mais 2t igual a 4, ou seja, trata-se de um sistema que possui 4 variáveis e 2 equações apenas, então é um 2×4. Bom, senhores, então as variáveis livres são aquelas que não iniciam nenhuma das equações, no nosso caso é a y e a t. Então, senhores, isolando, né? Ou seja, deixando no primeiro membro só as variáveis não livres, que no caso aqui são x e z, a primeira equação fica a depender de x menos z, e igual a menos y mais t, né? Trazemos o menos o mais y e o menos t a segundo membro, e aqui no caso trazemos o 2t a segundo. Ficamos então nessa dependência. Agora, senhores, denominando a y, variável y de alfa e a t de beta, ou seja, o alfa e o beta considerados reais, ficamos então a depender de um sistema que recai no primeiro tipo determinado. E aí, senhores, várias maneiras de resolução, uma delas, né, se isolarmos aqui o z na segunda e substituirmos na primeira, e nessa primeira equação, batalhando aqui pelo valor do x, ficamos então com x a depender menos 3 alfa mais beta mais 4 sobre 3. Bem, senhores, então nós podemos dizer que a quadra solução é o valor de x, o valor atribuído a y, o valor do z e o valor do t. Bem, senhores, então, querendo atribuir valores a alfa e a beta, você encontra quantas quadras você queira, ou seja, trata-se de um sistema possível e indeterminado. Bem, senhores, do mais, bons estudos e até a próxima.